Boa tarde. Então, estamos começando a nossa revisão da matéria que já foi lecionada, né? E hoje nós vamos estar estudando unidades de medida e ordem de grandeza. E vamos começar pelo livro que você vai poder estar adotando, tá bom? Então, o nosso livro-texto, ele é outro, né? Aqui o que eu estou passando para vocês é o que todo mundo pode pegar na biblioteca Pearson, que está lá no SWAP. Então eu estou indo por esse caminho porque o livro-texto mesmo, que é o Halliday, talvez nem todo mundo tenha, né? E esse aqui está disponível, então é só entrar, baixar não, né? Consultar online, né? Mas você tem o livro inteiro ali com exercício, teoria. Eu acho que vale a pena a gente fazer isso, né? Porque vai facilitar, né? Qualquer problema, se vocês não conseguirem acessar, vocês me avisam, mas a princípio não é para ter problema não, tá? Bem, além disso, né, deixa eu mostrar para vocês, aqui está o índice. Então nesse índice é o que a gente vai ver hoje, né, que eu vou estar orientando para vocês ou estudarem, e eu vou estar falando mesmo em unidades de medida e ordem de grandeza, tá bom? Vale a pena você baixar, né, esse livro de Sistema Internacional de Unidades, do SI. Está disponível no site do INMETA, gratuito, todo mundo pode pegar, né? Tem aí o link, mas eu vou estar colocando isso aqui, essa apresentação que você está vendo, eu vou gerar um PDF e vou colocar para vocês lá no SWAP. Então, a princípio não precisa se preocupar em anotar o endereço aí, depois você pega lá no SWAP, né? Mas vale a pena baixar, né, para ter como referência, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar a nossa revisão. Então, no sistema internacional, você vai ter o que a gente chama de grandezas de base. As grandezas de base são as fundamentais a partir das quais você vai tirar todas as outras que são derivadas, né? Então, você tem como grandeza de base o comprimento, a massa, o tempo, corrente elétrica, ou melhor dizendo, a intensidade da corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de substância e intensidade luminosa. E aqui você tem os símbolos que são correspondentes, né? As outras grandezas, elas são chamadas de grandezas derivadas, porque são tiradas em cima dessas que são de base, né? Então, por exemplo, se você pegar força, né, a dimensão de força vai ser comprimento vezes massa vezes tempo elevado a menos 2. Ah, mas por que isso acontece? Então, deixa eu mostrar para vocês, deixa eu mudar aqui, tentar passar aqui para vocês, né? Tenham paciência, porque eu estou aprendendo a escrever nesse negócio. Então você vai ter aí o seguinte, né? Força resultante. Então você tem lá força resultante, que é igual massa vezes aceleração, tá legal? E a aceleração, então, por exemplo, você tem lá que variação de velocidade por variação de tempo dá a sua aceleração. No caso seria a aceleração média, né? E velocidade média, né, é delta S por delta T. Tá. Então agora você pode deduzir quais são as grandezas, né? Então vamos lá. O que vai acontecer? Aqui, para a velocidade, né, a dimensão que você vai ter para a velocidade vai ser delta S é comprimento, né, dividido por tempo. Então, por tempo elevado a menos 1. Tá? Já para a aceleração, né, a dimensão que você vai ter, tá, para a aceleração vai ser a da velocidade dividido por tempo. Tá? Opa! Vamos lá. A pressa ela é quase perfeita, né, gente? Então, por tempo a menos 1, né, dividido por tempo. Então aqui vai ter que a dimensão vai ficar como LT elevado a menos 2.
tá? Então vamos chegar lá na força, que é o que a gente queria. Então a dimensão que você tem para força, né, vai ser de massa, o símbolo é M, né? E a ordem que a gente põe é LMT. Então vamos pegar aqui, né, o que a gente tinha da aceleração, LT, e vamos pôr aqui, ó. Então vai ficar LT, LMT a menos 2, tá? Então com isso você tem a dimensão da força, né? Então, ok? No sistema internacional, aí, a partir daí você vai deduzir, né, o Newton, tá bom? Então, tá feito. Bem, vamos continuar com a nossa apresentaçãozinha. Bem, quais são as unidades de base? As unidades de base são as unidades das grandezas de base. Então, o comprimento vai ficar o metro, para a massa vai ficar o quilograma, para o tempo o segundo, para a intensidade da corrente elétrica vai ficar o ampere, para a temperatura vai ficar o Kelvin, para a quantidade de substância o mol e para a intensidade luminosa a candela, né? Então aqui você encontra, né, os símbolos correspondentes. Então são 7 grandezas de base e aqui os 7 símbolos que a gente acabou usando, tá bom? Então a unidade derivada, né, é aquela que é de uma grandeza que é derivada dessas de base, né, e vai ser um produto, né? Então, por exemplo, nós tínhamos lá o Newton para força, né? Então você vai ter o que? Você vai ter, né, metro, quilograma vezes segundo a menos 1. Então vamos voltar para a nossa luzinha e aí eu mostro para vocês o porquê, né? Então vamos lá, vou pegar aqui uma outra cor. Então, em termos de unidade, o que você vai ter vai ser o seguinte, ó, vamos pegar aqui, né, a unidade que você vai ter, né, para força no sistema internacional, né, o nome é Newton, né, com letra minúscula, tá? E aí você pode pegar aquele livro que eu citei para vocês do INET, tem todas as regrinhas ali, não falta nenhuma, né? É até um pouco cansativo de você ler porque é norma, né? Você vai pegar as normas todas sem exceção, tá? Então aqui você vai ter para comprimento, né? Você vai ter 1 metro. Para massa é o quilograma, né? E para tempo elevado a menos 2 é segundo elevado a menos 2. Então o Newton é isso aqui, tá? Então você aí tem o que? Tem uma unidade derivada, né? Só um minutinho, deixa eu ver se deu para ver, mas justamente onde que eu queria encerrar. Deixa eu copiar de novo embaixo ali, porque eu fiquei na frente, né? Que nem lousa, olha só que coisa. Então quem que é esse Newton? O Newton, vamos pegar aqui, ó. Você vai ter, estou fazendo isso, vai ficar metro, né? O quilograma vezes o segundo a menos 2, tá? Então vamos limpar essa parte aqui. Pronto. Tá bom? Então você consegue deduzir, né, as unidades derivadas. Você pega a equação e chega na unidade. Também serve para você fazer o contrário, né? Tendo a unidade, se você não lembra de qual é a equação da grandeza, você consegue fazer o caminho de volta, tá bom? Bem, vamos continuar. Aqui você tem os prefixos que são utilizados. Então, você tem os múltiplos e submúltiplos, né? Como você pode perceber, são todos eles. Então, normalmente o pessoal costuma saber aqui do 10 até o 10 a 12, porque a gente usa em informática o tera, né? Mas tem mais, né? Submúltiplos, né? Então, desde o dec, né, até o nano, né, que acho que está mais na moda, né? Nanotecnologia. Então o nano corresponde ao quê? A 10 a menos 9, né? Mas como você pode perceber, a relação é maior, tá? Bem, a princípio eu diria que você tem que saber que isso existe, está lá naquele livro do Sistema Internacional, né,
que eu falei para vocês do site do Metro, né? Tá aí a tabelinha para vocês, tá? Bem, vamos fazer um exercício. Então, converter 1 quilômetro quadrado em metro quadrado e 1 quilômetro cúbico em metro cúbico, tá? Então, como que a gente pode estar fazendo isso? Então, vamos voltar aqui para nossa lousa e fazer isso, né? Então, o que acontece? Você tem, né, 1 quilômetro quadrado. Opa! Tem lá 1 quilômetro quadrado. Quem que é isso? Isso é 1 vezes o 10 a terceira do metro, porque o quilo quer dizer 10 a terceira, e isso foi elevado ao quadrado. Então isso vai ser o quê? Vai ser 10 elevado à sexta metros quadrados. Tá? Então estou fazendo lá aquele exercício 1. Bem, aí 1 quilômetro cúbico. Quem quer? Bem, vai ser 1 vezes 10 a terceira metros elevado ao cubo. Então isso vai dar 10 elevado ao quê? A nona metros cúbicos. Né? Só lembrando, né, quais são as regrinhas que nós temos. Né? Se você tem 10 elevado a A vezes 10 elevado a B, isso vai ser 10 elevado a A mais B. Se você tem 10 elevado a A dividido por 10 elevado a B, isso é 10 elevado a A, né, menos B. E o que a gente usou ali seria essa. Se você tem 10 elevado a A e tudo elevado a B, então aí você vai ter o 10 elevado a A, né, vezes B. Então foi essa regra que eu usei naquela continha ali. Opa, tá bom? Bem, então o primeiro foi feito. Vamos lá para o segundo exercício. Uma piscina possui volume de 5.000 litros. Determine o volume da piscina em metros cúbicos, né? Dado que 1 litro é igual a 1 decímetro. Então eu tenho que passar de litro para metro cúbico. Então vamos lá, né? Deixa eu fazer isso aí. Vamos apagar isso aí. Então eu tenho que 50.000 litros, tá? Isso é igual a 5 vezes 10 a quanto? A quarta, né? O que? Decímetros cúbicos, tá bom? Bem, então isso vai ser igual a 5 vezes 10 a quarta, e aqui vai ficar o decímetro daquela tabelinha é 10 a menos 1 do metro, e isso foi elevado ao cubo. Então, isso é igual a 5 vezes 10 a quarta vezes 10 a menos 3. Então, isso vai dar 5 vezes 10 elevado a 1. Né? O quê? Qual que é a unidade que sobrou? Né? Sobrou 1 metro cúbico. Então, aqui é metro cúbico. Né? Então, isso é igual a 50 metros cúbicos. Tá? Bem, tem mais um outro exercício para a gente fazer lá. Vamos lá. Uma pedra de gelo possui densidade igual a 0,9 grama por centímetro cúbico. Então ele quer saber qual é o fator de conversão para que a densidade seja escrita no sistema internacional. Quer que expresse a densidade no sistema internacional e calcule a densidade em quilograma por litro, né? Então vamos lá. Deixa eu fazer isso aí na lousa, porque acho que vai dar um pouco mais
de trabalho e eu ainda não estou conseguindo fazer isso direito nessa lousa. Tá? Então vamos lá. Vou usar essa outra aqui que eu acho que vai ficar um pouco melhor. Então eu tenho aí no caso 0,9, né? No caso grama por centímetro cúbico, né? Então isso que é? Isso é 0,9, né? Vezes 10 a menos 3 de quem? Do quilograma. E aqui eu tenho centímetro, é 10 a menos 2 do metro que foi elevado ao cubo. Então veja, primeiro passo eu já converti o grama para o quilograma, né? E o centímetro cúbico eu já estou passando para metro, tá? Então isso vai ser igual a quanto? Vai ficar igual a 9 vezes 10 a menos 4, que é dividido por 10, né, elevado à sexta. Então isso é igual a 9 vezes 10 ao quadrado, né, quilogramas por metro cúbico. Tá? Esse é o item B, né? Agora vamos fazer o fator de conversão, né? Bem, o fator de conversão seria usar aqui 1, né? Então o item A, né? Se você tiver 1 grama, né, por centímetro cúbico, é igual a 10 a menos 3 quilogramas. E aqui a gente já viu, né? Vai dar o que? 10 a menos 6, né? Aqui estava faltando menos. Então aqui vai ficar o quê? Do metro cúbico. Então isso é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, né? Então o fator de conversão ele vai ser, vamos lá, se você vem daqui para cá, né, você multiplica isso por 1000. E se você vai daqui para cá, você divide isso por 1000. Divide esse valor. Tá? Bem, além disso, né, que mais? Ele pede para fazer em quilograma por litro. Então, vamos lá, deixa eu apagar essa outra parte. Apagar tudo. Bem, se você tem 1 quilograma por litro, isso é 1 quilograma por 1 decímetro cúbico, né? Então isso vai ser igual a 1 quilograma, e no lugar do decímetro eu vou colocar 10 a menos 1 do metro ao cubo. Então a hora que você faz aqui vai dar 10 a menos 3, né? Passando para cima, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Tá? Então, repare o seguinte, né? Você tem que 1 quilograma por litro é 1000 quilogramas por metro cúbico. Se a gente retomar, né, o que a gente tinha visto, né, o que nós temos? Nós temos aqui o seguinte: 1 grama, né, por centímetro cúbico, ele é igual a 1000 quilogramas, né, por metro cúbico, que foi o que a gente viu no item A e no item B, né? E agora nesse item C, a gente acabou vendo que 1000 quilogramas por metro cúbico é igual a quem? 1 quilograma por litro. Então, isso são os fatores de conversão que são usados para densidade. Tá? Você tem que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1 quilograma por litro, né? E esses dois são iguais a 1000 quilogramas por metro cúbico. Tá bom?
Vamos seguir aqui. Bem, lá no livro do Sears, que foi indicado, você encontra lá algarismos significativos de incerteza. Essa parte eu poderia estar falando aqui para vocês, mas tem mais sentido na hora que a gente estiver no laboratório. Aí acho que você vai aprender melhor. Senão eu vou ficar falando uma série de coisas aqui e você não vai estar acompanhando. Tá? Então calma, na hora que voltar, né, aí a gente faz a parte presencial com o laboratório. Ordem de grandeza. Bem, para trabalhar com ordem de grandeza, primeira coisa é você escrever um número em notação científica. Né? Então, qual que é a forma da notação científica? Você vai ter um número que vai ser o número alfa vezes 10 elevado a 1 expoente k. Esse número alfa, ele está entre 1 e 10. Né? E vai ser menor do que o 10. Então pode ser 9,999, né? E assim por diante. E esse k, ele é um número inteiro. Né? Então, por exemplo, aqui você tem 1.200.000. Como que você escreve isso em notação científica? É 1,2 vezes 10 a sexta. Se você tiver, né, 0,000,048, isso vai ser 4,8 vezes 10 a menos 5. Bom? Estou lembrando, né, que a gente está usando que 10 elevado a menos n é 1 sobre 10 elevado a m. Então, você pega o número em ordem de grandeza, né, para determinar a ordem de grandeza dele, a primeira coisa é passe isso para a notação científica. Depois, você usa essa regrinha. Né? Se esse número alfa ele for menor do que a raiz de 10, você, né, vai falar que a ordem vai ser 10 elevado a k. Agora, se esse número, né, alfa, ele for maior do que a raiz de 10, né, aí então você escreve isso como 10 elevado a k mais 1. Tá bom? Então aí você tem a ordem de grandeza. Né? Então vamos ver, por exemplo, aqui um caso. Né? Você tem aí um exercício, esse exercício caiu no vestibular da Unicamp há um bom tempo, né? E ele diz o seguinte, ó, impressionado com a beleza da jovem modelo de 1,70 m, de altura e 55 kg, um escultor de praia fez uma estátua de areia, do mesmo tamanho que o modelo. Adotando valores razoáveis para os dados que faltam no enunciado, determine o volume da estátua. Bem, então aí a primeira coisa que teria que fazer, né, é estimar. Veja, ordem de grandeza você não vai ter um valor exato, é sempre uma estimativa. Né? E você pode imaginar o seguinte, que o corpo humano, basicamente, ele é constituído de água. Né? Então, você pode considerar que a densidade do corpo humano vai ser igual à densidade da água, o que não é verdade, né? É um pouco menos porque a gente acaba boiando na água, né? Mas vamos imaginar que fosse igual. Então aí no caso você teria uma densidade igual a 1. Né? Deixa eu limpar isso aqui. Né? Então vamos lá. Primeira coisa, eu vou pegar tem aqui, ó. Se a densidade do corpo, né, é igual à densidade da água, isso vai ser igual a quê? 1, né, quilograma por litro. Né? Aí se a gente voltar naquele enunciado, ele fala o quê? Que a pessoa tem 55 quilogramas. Né? Então se são 55 quilogramas, isso quer dizer que, então vamos lá, ó, a massa do corpo foi dada como 55 quilogramas. Então isso vai dar que o volume da moça deve ser de 55 litros. Né? Ah, tá certo isso? Não, isso é uma estimativa. Né? Possivelmente o volume deve ser maior porque a densidade do corpo humano é menor. Tá? Mas eu diria que é pelo menos um chute, né? Um chute razoável, né? Uma boa estimativa. Então isso aqui é o nosso item A. Tá bom?
Item B, né? Aí a coisa vai ser um pouquinho mais complicada, porque ele pede para você calcular quantos grãos de areia vão ser utilizados na escultura, né? Então aí eu vou ter que estimar qual é o tamanho do grão de areia, tá? E comparar com esse volume de 55 litros. Bom, então vamos lá, vamos fazer essa parte, né? Então primeiro deixa eu limpar isso aqui, porque agora eu vou precisar. Só vou guardar esse dado de 55 litros. Deixa eu até diminuir a ponta aqui, porque senão não vai caber. Então, o que é o grão de areia, né? Eu vou considerar aqui o grão de areia, ele é igual a meio milímetro, né? Que eu vou elevar ao cubo. Ou seja, estou imaginando que o grão de areia é um cubinho que tem aqui, ó, meio milímetro. Bom, e aí eu teria que elevar isso aí ao cubo, né? Ah, mas o grão de areia é esse? Tem areia fina, tem areia grossa, é uma estimativa, tá? Então, se for isso, eu vou dizer que o volume desse grão de areia vai ser igual a meio elevado ao cubo. Então, isso daria o que? Daria 0,125 milímetros cúbicos, né? Só que não tem sentido eu ficar trabalhando com 3 casos após a vírgula, né, se eu não tenho nem certeza do tamanho do grão de areia. Então, apesar de ser isso, eu vou deixar isso aqui de lado, vou aproveitar essa estimativa e vou falar, olha, o volume de um grão de areia vai ser 0,1 milímetro cúbico, tá? E agora sim eu vou fazer a conta com esse valor, porque não vou ficar trabalhando com 3 casos após a vírgula, tá? E aí a coisa vira uma regra de 3, né? Porque eu tenho o que? O volume da moça é de 55 litros. E eu tenho só que fazer uma regra de 3. Então, por exemplo, qual que seria a regrinha? Eu tenho que... Vamos até fazer aqui, ó. Eu tenho que 55 litros é igual a 55 decímetros cúbicos. Deixa eu ver se você enxergou isso aqui, se não ficou. Ah, deu até para enxergar. Tá? Eu esqueço que eu estou ali no campo. Então agora vamos fazer a regra de 3. O que eu tenho? Eu tenho que 55 decímetros cúbicos corresponde a N grãos. Tá? E tenho que 1, ou ainda, né, melhor dizendo, 0,1 milímetro cúbico corresponde a 1 grão. Tá? Então, vamos lá, né? Como é que a gente faz? A gente multiplica isso em cruz, tá? E calcula qual é o valor do N. Então, você vai ter que 0,1 N é igual a quanto? É igual a 0,1. Deixa eu até corrigir isso aqui. É 0,1 milímetro cúbico, né? Vezes N. Isso é igual a 55 decímetros cúbicos, né? Então, o N ele é igual a 55 decímetro, é 10 a menos 1 do metro, que foi elevado ao cubo. E isso é dividido por 0,1 milímetro cúbico. E um milímetro, né? Mili é 10 a menos 3 do metro ao cubo. Então isso vai ser igual a 55, né, vezes 10 a menos 3, que é dividido, né, por 10 a menos 1 vezes 10 a menos 9. Tá? Porque 10 a menos 3 elevado à terceira dá 10 a menos 9. Então, isso vai dar os 55 vezes 10 a quanto? A sétima. Então,
é igual a 5,5, né? Vezes 10 elevado, aí no caso, a 8, né? Tá? Grãos. Tá? Mas, veja, tudo foi feito de que forma, né? Foi tudo estimativa. Então, como que eu posso dar até uma casa depois da vírgula? Eu não tenho certeza. Então, vou falar da ordem de grandeza. A ordem de grandeza de 5,5 vezes 10 oitava, eu tenho que comparar, né? Repare, esse 5,5 que eu tenho aqui com a raiz de 10, tá? E ele é maior. Então, a ordem de grandeza desse número, deixa eu escrever aqui, né? Ó, a ordem, tá? Vai ser o quê? Vai ser 10 a nona. 10 elevado a nona grãos. Tá? Desculpa da letra, porque eu tô aprendendo a fazer isso aí, hein, gente? Tá? Mas é 10 a nona, tá bom? Bem, vamos continuar, tá? Deixando para vocês então, né? Eu tenho aqui, ó, um roteiro, né? Em relação àquele livro do Sears. Então, para você ler do item 1.1 ao 1.5, página 1 até a página 6. Tem lá dois exemplos na página 6, refaz, tampa a resposta, tenta fazer. Lê os itens 1.6 e 1.7, que é essa parte que eu estou trabalhando com vocês, está da página 6 até a página 9. Tem lá dois exemplos, de novo, tampa a resposta, tenta fazer, tá? Então esse exemplo 1.3 e 1.4. E tem dois exercícios, tá? Os dois exercícios estão aqui, ó, tá bom? Mas não precisa usar por aqui. Entra lá, pega o livro, você tem direito, tá lá à disposição, né? Aí você aproveita mais. Não fica só nessa aulinha. Tem também o resuminho, né, do que eu fiz. Eu estou colocando essa apresentação para você, tá lá no Swap. Tem uma outra folha também que serve de resumo, tá? Mas nada substitui você pegar o livro e ler.